Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo disse, ou como vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Glória a Deus. Os versículos que gostaria de citar aos irmãos, pelo menos partes, é do versículo 3 até o versículo 8, desta magnífica palavra. Esta palavra, ela é muito maravilhosa. Paulo está instruindo a igreja de Tessalônica, na qual ele tinha um compromisso grande, uma aliança com essa igreja. Foi ele que fundou a igreja, foi ele que instruiu a igreja desde o começo. E Paulo não só ganhava as almas, como ele também preparava essas vidas para servirem a Deus de verdade. Paulo tinha um ofício, o ofício de Paulo era a palavra, às vezes mais contundente e às vezes menos contundente. Mas ele tinha um objetivo: ganhar a alma e preparar ela para servir a Deus. Não era tão difícil de ganhar a pessoa. O mais difícil era o traquejo da vida. O mais difícil era preparar essa pessoa para servir a Deus. Porque Paulo ia para outras congregações, para outras regiões, fazer as ministrações, pregar e estar com os irmãos e evangelizar. E aqueles que ele tinha ganho lá naquela outra região, onde ele não estava junto constantemente, eles tinham que permanecer firmes. Como iriam permanecer firmes longe do apóstolo se não tivessem raízes? Como iriam ficar crentes firmes, abalizados, enraizados em Deus, longe do apóstolo, se eles não obedecessem à palavra e os ensinos do apóstolo? E lá, no livro de Atos, diz a Bíblia que toda a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E até o que eles tinham, como comida e vestes e outras coisas, eles repartiam com cada um, segundo a necessidade do seu irmão. Este é o retrato da igreja, é a fotografia da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos ministrando na igreja, é uma ministração de orientação,
de advertência, de ensino, porque nós aprendendo a palavra, nós sabemos administrar a nossa vida. Se nós não ouvimos a palavra, nós não sabemos administrar a nossa vida como convém o santo se comportar. Paulo era preocupado com isso. Ele escreveu 3 epístolas, o Senhor Jesus também escreveu, porque era a preparação da igreja. E às vezes Paulo dizia, ou disse num dos textos, em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos. Ele ia falando aquilo que ele sabia pelo seu conhecimento teológico, pelo seu conhecimento das Escrituras, e ele era tomado por uma autoridade de Deus e profetizava. Falava aquilo que ele não sabia, mas recebia pelo Espírito Santo e profetizava. Daí ele falou na carta aos Coríntios, à igreja de Coríntios, em parte conhecemos e em parte nós profetizamos. E assim chega o abalizamento para a igreja. Esse texto que nós lemos hoje parece ser um texto tão antigo, porque, claro, lá do tempo do apóstolo São Paulo. Mas como a palavra de Deus se renova a cada dia, ela é contextualizada e ela é aplicada na nossa vida, no dia a dia, como se fosse ontem, como se Paulo estivesse dizendo hoje para uma igreja evoluída, um povo sábio, inteligente, na era da informática, da grande evolução da tecnologia. E eu falei algumas vezes aqui sobre temas e mais temas e mais temas dentro da área da informática, que mesmo não sendo versado na área, os nossos filhos, meio da Maria Helena, têm esta preparação, são versados na área de informática, um em engenharia, outro em ciência da computação, e outros cursos, tecnologia da informação e tal. Então, eu consigo, às vezes, fazer algumas perguntas quando eu entendo, e eles passam para a gente aquilo que é o lado mais técnico. Porque Deus está nos ensinando, e Ele está usando pessoas também para nos ensinar e nos ajudar, para nós passar uma ideia sempre para a igreja, uma ideia forte para a igreja do Senhor, contextualizando a palavra de Deus dentro da vivência do dia a dia, do agora. Do versículo de número 3 em diante, Paulo diz assim, portanto, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição. Santificação e se abster da prostituição. Quando nós entrar nesse texto aqui, nós estamos trabalhando um tema que é muito importante a igreja do Senhor entender, que é exatamente a sexualidade que está em risco. E parece que é ruim falar esses textos e tal, mas eu gosto de falar com a simplicidade que Deus nos dá, para que todos nós pensemos e ajudemos nossos filhos, nossos netos, nossos familiares e amigos, como se comportar diante desse momento tão tenso e tão problemático que vive esse mundo. Quando eu olhei para Mateus, no capítulo 5, eu achei um versículo da Bíblia ali, muito forte, no versículo 27 e 28, quando o Senhor Jesus está corrigindo o homem que está cheio de concupiscência nos seus olhos, que ele não consegue atentar para uma mulher sem desejar aquela mulher, falando no contexto sexual da situação do texto bíblico. Diz, eu vos digo que se alguém atentar para uma mulher com sentimento de cobiça no seu coração, ele já cometeu o adultério. Para nós corrigir o nosso olhar, porque Deus quer santificar os olhos dos homens, das mulheres, de todos nós. E o Senhor Jesus, preocupado com isso, ele disse, no capítulo 5, versículo 27 e 28 de Mateus, falou do olhar pecaminoso. Quantas mulheres perdem a paz e perdem a segurança ao estar perto de um homem promíscuo, de um homem contaminado, que os seus olhos são venenosos, não passou pela lavagem do sangue de Jesus. E as pessoas ficam inseguras, porque aqueles olhos maldosos e contaminados
ficam tentando bisbilhotar coisas e detalhes até do corpo da mulher. O Senhor Jesus queria corrigir isso, que diz que a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, é coisa que não vem da parte de Deus. E o homem precisa se corrigir, claro que a mulher também. Mas falando desse tema, para que nós pensemos nisso e oremos a Deus, porque tudo está estampado na frente de toda a sociedade. Quando você olha para Êxodo capítulo 20, no versículo número 14, um dos mandamentos, o Senhor Deus ensinou através de Moisés, dizendo: não adulterarás. Então, adultério é pecaminoso. Quando um homem cai em adultério, uma mulher cai em adultério, ele tem que correr rápido e consertar a sua vida, porque se não consertar a sua vida, vai arrebentar a sua vida. O adultério traz queda, traz pobreza, traz frustração, e a Bíblia Sagrada é clara quando fala, no livro de Provérbios, advertindo os homens a tomarem cuidado com esta área, para não se excederem. Tem uma baliza, tem um limite, tem um lugar que até ali dá para ir, e dali para frente não dá mais para ir. Não dá para ir no relacionamento da amizade com excesso, nem na conversa, nem na comunhão. Há um limite que todos os homens, falando para uma sociedade, e as mulheres também, precisamos entender essa baliza. Porque se nós não entender a baliza, passaremos da linha divisória, entraremos numa área que não nos convém, uma área minada. Uma área minada. Falando para homens casados, falando para mulheres casadas, falando com a igreja santa, que eu creio que é uma palavra de ensino, sem tendência nenhuma, para que nós nos aprofundemos nessa verdade e busquemos ao nosso Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e livre a sua igreja do adultério, da imoralidade, da prostituição, que entra para devastar, entra por jovens, entra por adolescentes, entra por casados, entra por solteiros, entra. Mas quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, no capítulo 31 e o versículo 1 de Jó, nós vemos o Jó preocupado com a sua vida espiritual, e ele cita um versículo, no capítulo 31 de Jó, e o versículo 1, ele disse: como eu atentaria para uma jovem e fixaria os meus olhos nela, como Deus ia olhar para mim para me dar a recompensa? Qual seria o tratamento de Deus para mim se eu tivesse este olhar pecaminoso? É o que Jó disse. O irmão pode abrir a sua Bíblia aí, no capítulo 31 de Jó, versículo 1, diz: como vou fixar os meus olhos? Qual seria o tratamento de Deus para mim? Porque Deus trata com o perverso, Deus trata com o mundano, Deus trata com a pessoa que é imunda, que não conseguiu acertar a sua vida com Deus, Deus trata. E quando nós olhamos para o texto bíblico, Deus está nos ensinando, porque Deus está preparando para si um povo seu, santo, especial, zeloso e de boas obras. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 13, versículo número 4, o escritor aos Hebreus diz que é para ter respeito com a cama sem mácula, venerado seja entre todos o matrimônio. Venerado o matrimônio é respeitado o matrimônio. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, a cama do casal sem mácula, a intimidade da família sem mancha. Está falando de ser sem adultério, sem prostituição. Mas aos que se dão à prostituição, no mesmo versículo de número 4, Deus os julgará. E isso, para nós, é importante nós pensar nisso, porque às vezes a gente pensa em outras coisas e nesse assunto, às vezes a gente quase não pensa.
Mas quando você olha para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 ao 20, Paulo está dizendo: glorifique a Deus no vosso corpo, e todo o vosso corpo, a vossa alma, seja plenamente conservados e santificados para Deus. Tem mais um versículo que convém citar aqui, que é o versículo 15 a 17 de 1 João, que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E daí fala da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, que isso não é de Deus, mas é do mundo. E a nossa sociedade, a igreja do Senhor, é o sal da terra, é a luz do mundo, é a igreja que tem uma palavra. Deus vai te usar para você orientar uma mulher que está sofrendo, um homem que está sofrendo, que está com seu casamento quebrado, arrebentado, e se não conseguir consertar, você sabe que você não vai conseguir resolver todos os problemas, mas pelo menos você tem uma palavra de Deus, porque sabe o que Deus quer, sabe a vontade do Senhor para a sua vida, que foi o que o texto que nós lemos aqui. Porque o mundo virtual de hoje, irmãos, ele potencializou o acesso aos pecados sexuais. Mais do que nunca, o cristão precisa vigiar para ele não cair nessas armadilhas, porque nós temos pessoas que estão atolados até o pescoço do pecado nesta área da mídia da internet. No último ano, eu estava dando uma olhada agora à tarde, o Google recebeu mais de 5 bilhões de pesquisas referente à palavra sexo ou sexualidade. Parece uma curiosidade, uma obsessão, que isso está viralizado. Mas Deus está nos ensinando a nós andar pelo seu caminho, pela sua palavra, para nós buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, e sermos cheios do Espírito Santo, e conseguirmos ser homens e mulheres, e jovens e crianças espirituais, longe do pecado. Glória a Deus. As pessoas querem conteúdo para alimentar os seus desejos pecaminosos, para alimentar a sua alma, que está sequiosa, e tirar as suas dúvidas daquilo que já sabe. Quando você lê a primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a Bíblia diz que os homens se inflamaram em suas paixões e se apaixonaram entre si, mudando até o contexto normal da situação, se inflamando em suas sensualidades, varão com varão. E Deus os entregou a paixões infames, porque Deus queria purificar aquele povo e transformar. Sodoma e Gomorra foram queimados por causa do pecado. E quando nós olhamos para isso, há uma preocupação com nós. Como nós estamos vivendo? Como está a nossa vida diante do Senhor? Há um Deus tão grande, tão poderoso, que tem prazer de abençoar o seu povo. E nós somos um povo abençoado. A igreja do Senhor é uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, uma igreja que serve a Deus. Então nós ouvimos, nós estudamos juntos, nós pensamos e partimos para a prática, colocando a nossa vida diante de Deus para ajudar alguém que precisa desse socorro. Quando estava lendo hoje um artigo, eu entendi que a pós-modernidade trouxe avanços científicos na tecnologia em várias áreas, mas também houve um avanço cultural, influenciando esta nova geração, para perder a sensibilidade, para perder o critério de valores, para perder o amor por Deus, entrar uma frieza espiritual. Nós temos pessoas hoje que conhecem Deus pela palavra, conhece Deus pela história, mas não teve um encontro real com Jesus, nunca teve um toque do Espírito Santo na sua vida, e Deus quer trabalhar nessas vidas. Eu estou conversando com os nossos líderes de adolescentes, nossos líderes de jovens, para que nós venhamos a conversar com eles com seriedade, para que eles entendam
que todos os nossos filhos precisam ter um encontro com Deus. Nós somos pais, nós choramos pela nossa família, nós não queremos ver a nossa família longe de Deus, mas para isso precisamos da graça divina. Glória a Deus. E uma das coisas que está acontecendo hoje é a sexualidade egoísta, que as pessoas querem a qualquer custo satisfazer os seus desejos pecaminosos, e daí partem para a loucura, para loucuras virtuais, para caminhos tenebrosos, e entram em caminhos sem voltas. Existem pessoas tão envolvidas com o pecado, que não conseguem mais sair, estão atolados no adultério, e eles não conseguem, porque dentro deles tem um sentimento maldoso que os arrasta para o pecado. São pessoas que, quando chegar o dia de se encontrar com o Senhor Jesus na eternidade, vão estar perdidos, porque não conseguiram vencer o pecado, mas que o pecado seja dominado, e o nome de Jesus seja glorificado através de todos nós, e nós possamos vencer, e orar pelas pessoas que estão amarradas, e Jesus quebrar as correntes, orar pelas pessoas que estão presas, e Deus libertar, porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus veio quebrar as correntes, Jesus veio abrir as portas, Jesus veio derrubar as muralhas, e eu e você somos missionários nessa cidade. Eu estou falando para uma igreja que tem a autoridade de ajudar a curar a cidade. Vamos batizar pessoas, continuamos batizando, hoje já marcamos mais um batismo, vamos ganhar essas vidas para Jesus, mas nós temos que ensinar essas pessoas. Como que nós vamos ganhar uma pessoa para Jesus e não vamos ensinar o caminho verdadeiro para esta vida? Ela vai acabar se perdendo, e Deus quer usar a sua igreja, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Queridos, quantas pessoas mergulhadas no pecado, no pântano do desespero, porque a sua vida não está bem com o Senhor. Paulo está nos ensinando nesse texto sagrado aqui, porque Deus tem uma proposta bíblica para o casamento. A proposta de Deus para o casamento é uma proposta de moral, é uma proposta de respeito, é uma proposta de purificação, de limpeza, é uma proposta de obediência, uma proposta de temor, uma proposta de reverência, uma proposta de responsabilidade. Não existe amor livre. Se você é casado ou casada, ou se alguém que você sabe não está bem, se ele é casado, ele não tem amor livre, ele tem amor responsável, tem amor verdadeiro, amor comprometido com alguém que um dia se comprometeu no altar, na frente de um juiz, na frente de um pastor, no altar de Deus, o compromisso com Deus. Glória a Jesus. A proposta de Deus é esta, fidelidade e tantas outras coisas. Esse é o casamento bíblico, mas a proposta do mundo é a proposta da perdição. Por quê? Porque o sexo tem deturpações. Como entra as deturpações na área da sexualidade? Entra pela mídia, entra pelos sites, entra pelos programas, entra pela televisão, entra pela internet, entra pelos olhos não curados, entra e vai entrando por piadas, por música, por falta de cuidado, entra e vai dominando a vida da pessoa. Sexo com deturpações, mas quando é uma coisa bíblica, consagrada e sagrada, algo na direção de Deus, dentro do padrão divino, conforme a palavra de Deus determinou, é algo divino, saudável e abençoado. É o que nós defendemos e pregamos. Nós temos um curso na igreja chamado Homem ao Máximo, e quando chega numa das matérias, entra na revelação de 5 pecados e 3 consequências, que são 3 julgamentos, 3 sentenças. Inclusive eu citei aqui, hoje não foi isso que eu preguei na parte da manhã, mas eu citei aqui, para aprender. Quando entra naquele curso Mulher Única, vai aprender também um monte de coisas tão boas que a pessoa pode aplicar para o próprio casamento, para a própria vida. Isso é coisa saudável, é Deus trabalhando no seu povo para santificar a sua santa e amada igreja. Glória a Deus.
Queridos, o perigo da pornografia, há pessoas destruídas, famílias inteiras, de todas as idades. Sabia que 30 anos atrás era diferente? Há 30 anos atrás, era exigido idade, a faixa etária, e um monte de exigência para poder ler uma revista pornográfica, pegar um gibizinho, pegar um vídeo e tal e tal. Eu lembro quando a gente lia para poder ensinar a igreja na época. Mas hoje não, hoje o celular na mão, tem tudo na mão, tudo o que quiser, está tudo aberto, não tem mais porta, não tem mais portões, não tem mais barreiras, está tudo livre. O que vai depender agora? Esta é a maravilha que eu olho para a igreja. A igreja passa uma onda e fica firme, passa outra e fica firme, e com tudo isso que a igreja passou e está passando, a igreja está aqui cheia do Espírito Santo, a igreja está aqui cheia da glória de Deus, porque a igreja aprendeu a enfrentar as trevas, enfrentar as barreiras, enfrentar o pecado, porque as pessoas estão livres. Eu estava aconselhando um casal que um tinha ciúmes do outro. Eu disse, não tenha ciúme da tua mulher. Ela esteve solta e livre a vida inteira para fazer o que queria. Ela não tem prazer de te trair, ela é serva do Senhor. E ele também, minha irmã, casou contigo, vive a vida inteira, fiel a você, mas ele esteve livre. Não precisa cuidar dele, porque se quiser aprontar, vai aprontar. Se quiser ser infiel, vai ser infiel. Se quiser dar um jeito, arrumar um adultério, um pecado, uma traição, vai dar um jeito. Mas o servo do Senhor, a serva do Senhor, tem uma baliza na sua frente, sabe até onde pode ir, sabe regular as coisas. Se for necessário, faz qualquer tipo de atitude, mas não cai na armadilha do inimigo, porque Deus está cuidando e está ensinando a sua filha e o seu filho. Queridos, só para os irmãos terem uma ideia, o pecado compromete a visão. Eu vou falar mais umas 3 coisas aqui, que vai ser muito importante para os irmãos, no transcorrer desses últimos minutos que eu tenho para falar aqui. Os casamentos quebrados, casamentos em pedaço. Por quê? Vício na pornografia. Eu fui atender uma pessoa num dos bairros da nossa cidade. E o homem tinha uma televisão bem grande na sua casa. Claro que não está em comunhão ainda, é desviado agora que está voltando para a igreja. Inclusive voltou aquele dia. Mas ela disse, essa televisão aqui traz todo o inferno para dentro de casa. E eu desligo e ele liga. E nós queremos fazer um propósito aqui agora, porque a partir de hoje, essa casa é do Senhor Jesus. E eu orei pelo casal. E dá para ver brilho nos olhos daquele servo de Deus hoje, porque Deus o purificou por sua graça e por sua bondade. O Brasil, irmão, está entre os campeões da imoralidade e da pornografia. Eu estava lendo uma pesquisa hoje, ele está junto com as Filipinas, que são 700 ilhas, e muitos motéis e coisas do inferno lá. Mas está junto. Nosso Brasil é grande, nosso Brasil precisa de Jesus, nosso Brasil precisa de uma igreja em oração e jejum, uma igreja abençoadora, uma igreja cheia do Espírito Santo, para poder ajudar na oração, contrariar essas coisas, para nós ter um povo mais consagrado. Por quê? São sites, são coisas derramadas dentro das casas e dentro das famílias. Veja qual é a pesquisa que um advogado amigo meu fez. Ele disse que 30% dos processos de separações e divórcio envolve redes sociais. Falou isso. 30% envolve redes sociais. A pessoa começa a se esconder pelo banheiro, se esconder aqui e ali, não dá senha do celular para o marido, não dá senha do celular para a esposa, não dá senha do seu computador, não dá, escondendo, atendendo lá pelos banheiros, por lá, escondendo o telefone e tal, e quando vê, Satanás já está entrando no casamento. Satanás já está dominando a família. E se não correr com firmeza e atacar na oração, no conselho, nas lágrimas,
Os irmãos não imaginam o desespero de muitas pessoas para poder salvar a sua família, salvar o seu próprio casamento, por causa dessa situação. Veja só, quais são as consequências da pornografia? Eu anotei algumas aqui. Primeiro, vicia. Segundo, gera culpa, distorce os valores, leva ao isolamento, banaliza o sexo, leva a comparações injustas com o seu cônjuge, tira a sensibilidade, confunde a mente da pessoa, baixa a autoestima. Sabia que 40% hoje dos acessos ao volume da internet é com respeito a esses assuntos? De sexualidade, de pornografia? Veja o volume de gente que trabalha. O Brasil, o mundo inteiro trabalhando pela internet, mas 40% desses acessos envolve isso. Então é hora de nós orar e ajudar, os irmãos me ajudarem, a nós repreender no sangue de Jesus esta força contrária, que tem muita gente querendo servir a Deus, mas não consegue, porque está sendo sufocado pela carnalidade, pelo pecado, e ele não está tendo forças para agir. Que Deus liberte, que Deus quebre as barreiras, que Deus arrebente essas correntes, para que essas vidas possam se libertar e servir a Deus de verdade. Por exemplo, nudes. Quantas fotos de nudismo são mandadas? Eu perguntei para o meu filho, como eu pronuncio essa palavra que eu escrevi aqui agora? Deixa eu ver se eu acho aqui, nesse rascunho que eu fiz aqui. Que é, onde está aqui? Daqui um pouquinho eu acho aqui. Sexting. Ele falou, pai, essa palavra, como enviar mensagem de textos e fotos indevidas, coisas envolvendo o sexo. Obrigado, era isso que eu precisava saber. Mas também tem nudes, fotos de pessoas nuas. E o pior, que a ideia que Satanás está colocando na mente da sociedade, especialmente a nossa juventude, é que não tem nada a ver, que isso é uma coisa normal, que isso é uma coisa maravilhosa, mas não é. A Bíblia Sagrada está condenando essas coisas, e hoje as pessoas estão caindo noutra área, que é o que eu vou citar aqui para os irmãos, que é exatamente o tal de sextorção. Os bandidos entram no telefone, falam com a pessoa pela internet e começam a conversar, criam um romance, criam um assunto e depois começam a trocar foto com as pessoas, e quando pega a foto da pessoa, daí começa a martirizar a pessoa e a ameaçar a pessoa, pedir para depositar dinheiro, pedir cobrar. E isso tem acontecido. Pessoas desse estado nós temos atendido em reuniões de pastores, que vêm nos procurar, que foram enganados por isso, se expuseram sem querer, mas caíram na armadilha, e daí fica com medo de ser exposta a sua foto, porque deu, mandou a sua foto, recebeu, mandou, caiu na armadilha, sextorção. Mas agora já tem mais do que isso, agora tem um outro golpe, o golpe do financiamento, que prepara um financiamento para você, quando você vê, estão te roubando a conta, estão te tirando dinheiro, estão mandando você fazer depósito para receber o tal de financiamento, é um monte de coisas. O que está acontecendo isso? É tudo na área da mídia, da internet, mas nós falando sobre isso e conversando com a igreja, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, nós nos unimos na oração, nós nos unimos no jejum, para curar a sociedade. Eu estou falando com a igreja santa, com a igreja pura, lavada no sangue de Jesus, que me ajuda na oração, para nós curar a cidade, curar a sociedade, passar uma ideia de um cristianismo que liberta, de um cristianismo que cura, um cristianismo que faz milagre, e nós possamos ganhar essas almas para o reino de Deus. Ficamos em pé.